Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre não busque outros deuses, porque nem todos os cristãos estão realmente convictos do seu Deus e da sua fé. O que eu quero dizer com isso? Que existem muitas pessoas que se dizem cristãs e que acreditam em Jesus, mas não apostam todas as suas fichas nele. Ele não é a sua primeira opção e muitas vezes nem a segunda ou a terceira. Quando elas têm um problema ou passam por alguma dificuldade que é maior do que a fé delas, imediatamente resolvem procurar outras opções. Elas dizem que acreditam em Deus, mas não estão seguras de que ele funciona em todas as situações. Elas ficam se perguntando, mas e se Deus não responder? Realmente é preciso ter uma fé mais forte em alguns momentos difíceis da vida, mas você não deveria estabelecer condições para a sua fé. Se Deus responder logo, eu continuo acreditando nele, mas se ele demorar um pouco mais, eu acho que eu vou procurar outra opção. Mas o mais importante é que, na maioria das vezes, Deus deixa de responder só para você aprender que não existem outras opções. Isso acontece muito. Eu já vi pessoas falando que rezam para todos os deuses para ver se algum responde. Aquela mania, vou rezar para todos os santos para ver se alguém responde. Mas quando você busca todos os deuses, está demonstrando que nenhum deles é o seu Deus de verdade. Todos são opções a serem testadas. Mas o próprio significado da palavra Deus já o define como um ser supremo. Ou seja, ele está acima de todos os outros. Mas se você busca vários deuses, então você está colocando o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no mesmo nível dos outros deuses. Para você, ele não é supremo, é só mais um Deus qualquer. Em 1 de Reis 18, o profeta Elias confrontou o povo de Israel que estava seguindo outro Deus, chamado Baal. Ele disse assim, 1 de Reis 18, 21, até quando vocês vão vacilar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam o Senhor. Mas se Baal é que é Deus, então sigam Baal. E o povo não respondeu nada na hora. Mas aí você fala assim, mas eu acredito que Deus é Deus. Tudo bem, parabéns então. Mas você mantém essa convicção mesmo quando as coisas não saem como você esperava? Outro dia, conversando com uma pessoa muito querida, ela me disse que achava que fulano de tal tinha feito uma macumba contra a família dela e ela resolveu ir lá no mercado, numa loja, procurar saber se tinha alguma coisa que ela podia fazer para ficar livre daquela macumba. Na mesma hora, eu lembrei daquela história de 2 de Reis 1, quando o rei Acasias caiu das grades do quarto alto lá em Samaria, ficou doente. Eu vou ler aqui rapidamente a história. 2 de Reis 1, 2 a 4. Acasias caiu pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Então enviou mensageiros para perguntarem a Baal-Zebude, o deus de Ecrom, se ele iria sarar dessa doença. Mas o anjo do Senhor apareceu ao profeta Elias e disse, levante e vá se encontrar com os mensageiros do rei Acasias. E diga a eles, não existe Deus em Israel para vocês irem consultar a Baal-Zebude, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, da cama que Acasias se deitou, ele não vai se levantar, mas vai morrer. E morreu. Morreu porque aquela nação que foi escolhida por Deus para herdar a terra prometida, aquela mesma nação que Deus tirou do Egito, fazendo grandes milagres e derrotou todos os habitantes da terra para eles morarem nela, essa nação tinha um rei que preferiu buscar outro Deus que não o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus existe e sempre existiu. Deus cuida dos que são dele e sempre vai cuidar. Então por que nós deveríamos buscar outro Deus ou outras opções?
Aliás, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, o primeiro mandamento, qual é? Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, você não deve adorar outros deuses como adora o Deus verdadeiro. Esse conceito não deveria ser muito complicado para nós cristãos, porque se você é um cristão, significa que acredita e segue Jesus Cristo, Filho primogênito do Deus único e verdadeiro. Você não deveria ter nenhuma dúvida quanto a isso. Ah, mas eu não tenho dúvida, só que às vezes eu acho que Deus pode não responder o que eu pedi. Então, ele só vai ser Deus se responder às suas orações? Ou você só vai colocá-lo como Deus na sua vida se ele fizer o que você quer? Não, não é bem assim. Mas e se ele não me atender? Se Deus não atender o que você pediu, ele continua sendo Deus. E você deveria continuar acreditando. Eu já passei por isso muitas vezes. Inclusive já falei disso aqui nos meus vídeos. Citei Abacuque 3, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor e cantar ao Deus da minha salvação. O Senhor é minha força, torna os meus pés como o das corças, e me faz andar sobre lugares altos. Quer dizer, você orou, pediu, confiou e não aconteceu. O que você faz? Destitui Deus do seu cargo? Tira ele lá do pedestal e coloca outro? Não. Continua confiando que Deus é Deus. Ah, mas e a tal maldição que lançaram sobre mim? Tem uma história na vida do rei Davi muito legal a esse respeito. Está em 2 de Samuel 15, 16. Foi quando o rei Davi teve que fugir de Jerusalém, porque o seu filho Absalão estava indo lá para matá-lo e tomar o trono. Davi fugiu com as suas mulheres, seus filhos, servos e 600 soldados. Aí, quando ele chegou num lugar chamado Baurim, apareceu um sujeito chamado Simei, que foi caminhando ao lado da comitiva do rei, amaldiçoando Davi, julgava a terra, ficou tirando pedras, e um dos soldados de Davi pediu permissão para matar o Simei. Ele disse assim, 2 de Samuel 16, 9, por que esse cão está amaldiçoando o rei meu senhor? Deixe eu ir lá e cortar a sua cabeça. Mas sabe o que Davi respondeu? 2 de Samuel 16, 11 e 12. Deixe que ele amaldiçoe. Quem sabe o Senhor vai olhar para a minha aflição e me pagará com bem a maldição desse dia. E quem conhece toda a história sabe que Davi voltou para Jerusalém, se fortaleceu como rei sobre todo Israel, e quem morreu foi o Simei. Deus não deixou a maldição do Simei ter efeito na vida do Davi. Tem 2 provérbios de Salomão que são muito específicos quanto a esse assunto. Provérbios 26, 2. Como o pássaro vagando e como a andorinha voando, a maldição sem causa não encontra pouso. Ah, mas se a pessoa fizer um trabalho de macumba, uma oferenda, aí pega. Não, não pega. Provérbios 21, 27. O sacrifício da pessoa má é uma abominação para Deus, quanto mais se for oferecido com intenção maligna. Gente, Deus é Deus, Ele não é um bobão, um Deus que pode ser enganado, iludido pelo ser humano, e muito menos pode ser vencido por qualquer força desse mundo. Lembram daquele versículo que eu li sobre Jesus, Filipenses 2, 9 a 10? Deus deu a Jesus um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus é Deus e Ele está acima de todas as coisas. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, ou seja, já existia antes de tudo.
e todas as coisas subsistem por causa dele. Quer dizer, é ele que mantém tudo existindo. Ninguém é maior do que ele. Então, por que você deveria buscar outro Deus ou tentar outra alternativa? Ah, mas se Deus não funcionar, eu tenho que ter um plano B. Não, não tem não. Eu vou te falar uma coisa, se você buscou a Deus com um coração sincero e a coisa não aconteceu do seu jeito, ou pelo menos não foi do jeito que você achou que deveria ser, nem pensa em tentar arrumar uma outra maneira de fazer o que Deus não quer que você faça. Porque se Ele não quer, não fica tentando. Deixa Ele fazer o que Ele sabe que é melhor. Isso no caso de uma coisa que você espera dele. Mas quando o caso é alguém contra você, aí você nem pensa em se preocupar. Faz igual o rei Davi, entrega para Deus e deixa. Deixa Ele cuidar da maldade que o outro quer fazer contra você. Lembram do José no Egito? Depois que ele virou o homem mais poderoso, só o faraó estava acima dele. Aí os irmãos do José ficaram morrendo de medo dele querer se vingar, porque eles venderam o José como escravo, né? Aí o que foi que ele falou? Gênesis 50, 20. Vocês, na verdade, tentaram o mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem, para conservar com vida muita gente, como vocês podem ver. Então, se você colocar Deus sempre como seu Deus verdadeiro, Senhor de todas as coisas, inclusive todas as coisas na sua vida, Ele não vai deixar o mal prevalecer contra você. E se por acaso algum mal vier na sua vida, continue esperando, continue confiando. O José foi vendido como escravo pelos irmãos. O sujeito que comprou o José, colocou ele como encarregado da sua casa, e tudo que o José fazia, Deus abençoava. Mas aí a mulher do patrão quis ficar com o José, ele recusou, ela acusou o José de tentar agarrá-lo, e lá foi o José para a prisão. Só coisa ruim acontecendo. Mas tudo fazia parte do plano de Deus, que usou o José para interpretar os sonhos de outros dois presos, que aconteceram como ele falou, e aí mais tarde ele foi levado para o faraó para interpretar o sonho do rei, e foi isso que fez dele o segundo maior homem no Egito. Agora imagina se lá na prisão o José pensasse assim, eu acho que Deus não está funcionando comigo, não está dando certo, eu fui vendido como escravo, aí na hora que eu achei que estava dando tudo certo, dá tudo errado e eu acabo preso. Acho que eu vou tentar rezar para esse Deus do Egito para ver se ele funciona. O que vocês acham que ia acontecer? Muito provavelmente Deus ia deixar o José lá na prisão até ele entender quem é o Deus verdadeiro. Mas ainda bem que não foi assim, ele sabia. Então não tem essa coisa de buscar outro Deus porque o Deus verdadeiro não está funcionando. Deus não fica estragado. O que acontece é que você não está entendendo o que Ele está fazendo na sua vida. E isso não é errado também. Errado é você deixar de considerar Deus como Deus só porque não sabe o que Ele está fazendo na sua vida. O rei Davi passou por isso. Quando ele era ainda novo, foi lá ungido pelo profeta Samuel como rei sobre todo Israel, mas muita coisa deu errado por muito tempo, e essa promessa de que ele seria rei não estava sendo cumprida. Não, até certo momento, nós sabemos o final da história, é claro, mas Davi, no meio de toda aquela confusão que estava acontecendo na vida dele, ficava inseguro, como você e eu ficamos. Teve um momento que ele foi até o rei de Moabe, deixou a família dele lá. 1 Samuel 22, 3. Davi foi a Mispá e disse ao rei de Moabe, deixa meu pai e minha mãe ficarem aqui com você até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Quer dizer, ele não sabia o que Deus ia fazer na vida dele, mas continuou confiando e servindo a Deus. Seguiu com a vida dele até descobrir o que Deus tinha para ele lá na frente. E é isso que nós precisamos entender. E o que você precisa praticar, eu também,
confiar em Deus, mesmo quando você não entende o que Ele quer para a sua vida. Não fica procurando alternativas, deuses alternativos, opções espirituais, soluções mirabolantes, milagres que não são da mão de Deus. Se Deus não quiser fazer, ninguém vai poder fazer por você. E é por isso que você precisa confiar muito. Porque quando chegar o momento dele fazer, aí ninguém pode impedir. Olha só o que está escrito em Isaías 43, 11 a 13. Eu sou o Senhor, fora de mim não há outro Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e fui eu que fiz ouvir. E Deus estranho não existe entre vocês. Vocês são testemunhas que eu sou Deus. Antes que o dia existisse, eu sou. Ninguém pode fazer nada para escapar das minhas mãos. E quando eu faço, quem pode me impedir? Quando Deus fizer tudo o que Ele planejou para a sua vida, aí então você vai entender e vai poder apreciar tudo o que Ele definiu desde o começo. Aí você vai entender por que você teve que passar por tudo isso. Mas enquanto nada disso acontece, o seu papel é continuar confiando que Ele é Deus, nenhum outro é Deus. E nem pense em outro Deus. Só existe um e você deveria ficar muito agradecido por ser filho dele. Então honre-o com a sua fé e com a sua confiança, independente do que vier. Você não vai se arrepender e ele não vai te decepcionar. Ele nunca abandona os que são dele. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.